Da mesma forma que os smartphones, os computadores pessoais e a própria internet, os drones evoluíram rapidamente de um simples hobby para uma tecnologia importante usada em todo o mundo. Com o tempo, a inovação acelerada tornou os drones atuais menores, mais seguros e mais acessíveis do que nunca, enquanto os recursos de voo e a qualidade de suas câmeras seguem evoluindo até hoje. No final dos anos 80, uma empresa chamada Kins chegou a lançar 2 modelos de drones prontos para voar, um dos quais é esse aqui que eu comprei em um leilão no Japão e fiz um vídeo a respeito disso que eu vou deixar aqui na descrição. E caso eles tivessem investido na ideia, a história que eu vou contar nesse vídeo poderia ser bem diferente. Mas eles não fizeram isso, talvez em uma realidade alternativa, e por esse motivo a empresa que acabou ganhando destaque e hoje lidera essa indústria de bilhões de dólares foi a DJI, que impôs um ritmo alucinante nos seus lançamentos e colocou os drones no seleto grupinho de gadgets mais desejados. É claro que, como em todo webdoc, a gente tem uma série de plot twists, fatos inesperados e curiosidades, como por exemplo a tentativa de parceria com a GoPro, que acabou se tornando num enorme fiasco. É sobre esse tipo de coisa e também sobre várias outras historinhas relacionadas à trajetória da DJI que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí então, como é início de mês, né pessoal, nada de fazer churrasco hoje, né? Hoje é dia de ir na churrascaria, então melhor pra nós, sobra mais tempo. Te joga aí no sofá e relaxa, porque tá começando mais um webdoc de sábado. O fundador da DJI, Wang Tao, mais conhecido por aqui como Frank Wang, nasceu em 1980 em Hangzhou, na província de Zhejiang, é um nomezinho difícil, e desde jovem demonstrava verdadeiro fascínio por aeronaves remotamente pilotadas. Quando criança, por exemplo, se apaixonou por uma série de quadrinhos que contava as aventuras de um helicóptero vermelho. Aos 16 anos ganhou um helicóptero de controle remoto que, infelizmente, acabou quebrando logo em seguida, e isso obrigou ele a esperar meses até que as peças de reposição chegassem, e foi assim que ele começou a botar a mão na massa. Em 2005, Wang participou do Abu Robocon, que é uma competição acadêmica de robótica, onde conseguiu a 3ª colocação, o que lhe garantiu um prêmio de $2.300. Com esse dinheiro, ele passou a produzir, ainda no seu dormitório, as primeiras controladoras de voo que ele vendia para universidades e empresas de energia chinesas por cerca de $6.000 cada. Em 2006, ele se mudou para Shenzhen e contratou uma pequena equipe para ajudar ele. No entanto, não foi um momento muito fácil, porque devido à alta rotatividade de pessoal decorrente da personalidade forte e do perfeccionismo de Frank Wang, era difícil ali, né, manter o ritmo das coisas. Foi meio difícil, mas, né, hoje a gente sabe que eles conseguiram superar. Por conta desses problemas aí, as vendas da empresa foram inicialmente modestas, mas suficientes para chamar a atenção de um amigo da família, o Ludi, que investiu $90.000 e passou a administrar as finanças da empresa. E o Ludi, aliás, atualmente é um dos maiores acionistas da DJI, com cerca de 16% de participação. Isso que é dinheiro bem investido, né? Foi nesse ano também, após a mudança para Shenzhen, que a DJI foi oficialmente fundada e transformaria o Frank Wang em um dos mais reclusos bilionários do mundo, não tendo concedido mais do que algumas poucas entrevistas ao longo de todos esses anos. DJI significa Dajang Innovations, o que em português poderia ser traduzido para algo como Grandes Inovações Sem Limites, o que descreve bem a missão para a qual Frank Wang criou sua empresa. Nessa época, ela ainda construía controladoras de voo e demais peças para entusiastas, além de um círculo ainda bastante restrito de empresas. E foi só em 2012 que ela lançou seu primeiro drone, ainda em forma de kit, batizado de Flamewell, que era vendido em 3 versões, o F330, o F450 e o hexacóptero F550. Ainda naquele ano, ela apresentou também um modelo bem maior, capaz de carregar câmeras profissionais, o S800. Tudo ia bem, mas tinha um problema ali que eles ainda não tinham resolvido: a estabilização da câmera. Só que esse problema não durou muito tempo, porque no dia seguinte do lançamento do S800, ela apresentou o Zenmuse Z15, que segundo eles era capaz de manter a câmera perfeitamente estabilizada mesmo com o drone voando na velocidade máxima. E com o sucesso da tecnologia, né, o recado estava dado e a partir dali não tinha mais volta. O mercado de drones só ia crescer cada vez mais. Só que para isso acontecesse, eles ainda tinham que arranjar um jeito de alcançar um número muito maior de pessoas. Se nessa época o Frank Wang pudesse entrar num DeLorean e voltar 30 anos no tempo para fevereiro de 1982, ele poderia assistir a Intel lançando o seu processador 286 e 3 anos depois o 386.
E junto com isso ele veria também o fenômeno da popularização do computador pessoal, ou simplesmente PC. Nessa época, algumas poucas empresas, como a IBM e a Compaq, já vendiam computadores totalmente montados, mas o preço era alto, e por isso muitas pessoas, incluindo eu, acabavam tendo que comprar as peças, né, gabinete, placa-mãe, memória, processador, monitor, disco rígido e tudo mais, e montar os seus computadores por conta própria. Com o tempo é óbvio que essa imposição aí passou a ser inaceitável, computadores passaram a ser vendidos até em supermercados, e atualmente montar o próprio PC se tornou uma prática, né, bem restrita, geralmente limitada a setups gamers ou então outros usos mais específicos. Já de volta a 2013, o Frank Wang veria o mesmo acontecendo com os drones. Não tinha um jeito fácil de ter um. Para resolver isso, a DJI lançou o Phantom, um drone comercial pronto para voar que rapidamente se transformou em um grande sucesso de vendas. E aqui entra uma outra figura importante da história da DJI. Ex-participante do programa The Amazing Race, Colin Ginn foi responsável pela criação da primeira subsidiária da DJI fora da China, a DJI North America, e a principal função dele é uma coisa trivial, né? Popularizar o recém-lançado Phantom por lá. Não é preciso dizer que ele cumpriu muito bem o seu papel, tanto que até hoje os Estados Unidos ainda permanecem como o maior mercado consumidor da DJI. Apesar disso, a relação não durou muito tempo. O Colin Ginn se autodenominava CEO da DJI e constantemente a ele eram creditadas as inovações da empresa, e é claro que isso aí não agradou muito Frank Wang. A tensão cresceu a ponto do Frank solicitar que todos os e-mails de funcionários da DJI Norte América fossem bloqueados, e no final daí a situação ficou insustentável e os dois acabaram fazendo ali um acordo extrajudicial e o Colin Ginn então acabou saindo da empresa. Antes disso, no entanto, ele realizou alguns acordos comerciais que desagradaram bastante o Frank Wang, sendo o mais conhecido deles com uma empresa bastante famosa aí que vocês devem conhecer. Atualmente, a relação entre as câmeras de ação produzidas pela GoPro e os drones é bem óbvia, sendo que em alguns segmentos, como o FPV, ela ainda reina soberana apesar dos esforços da DJI em desbancar ela. Em 2019, a DJI lançou a Osmo Action e em 2021 lançou a Action 2, que apesar de evidenciar uma evolução gritante em relação ao modelo anterior, ainda não era capaz de fazer frente aos anos de experiência da líder de mercado. Pois é, pessoal, se a GoPro chegou tarde no mercado de drones, o mesmo a gente pode dizer da DJI em relação ao mercado das câmeras de ação. Mas voltando para nossa história, se hoje a gente é capaz de ver essa relação, imaginem como era isso lá em 2013, quando os drones da DJI nem sequer tinham câmeras. Na época, o Chris Anderson, CEO de uma outra empresa de drones chamada 3D Robotics, que também tinha relações com a GoPro, chegou a dizer que cerca de 10% de todas as GoPros vendidas eram usadas em drones. E o Nick Woodman, CEO da GoPro e surfista nas horas vagas, percebeu que cada vez mais os drones eram usados para registrar esportes como, no caso, o surf, que ele tanto gostava, e para ele isso aí era motivo de preocupação. Segundo ele, as suas câmeras serviam para que as pessoas pudessem registrar suas vidas de uma forma pessoal, e era exatamente isso que os drones também faziam. Por esse motivo, ele acabou firmando um acordo com o Colin Gunn para criar um drone em parceria com a DJI, que, né, seria vendido ali pela GoPro. Em troca, daí a GoPro disponibilizaria os seus canais de venda para que a DJI pudesse vender o seu drone Phantom. No primeiro momento, até que a coisa fazia sentido, mas o fato é que ela acabou sendo vetada pelo Frank Wang, que disse numa entrevista depois que a GoPro queria tratar eles como uma fábrica de produtos OEM. OEM, você sabe, né? Aquele negócio que a fábrica faz lá o produto sem marca e aí depois as marcas compram e colocam a marca delas. É bastante comum aí com esses dronezinhos bons e baratos. E o resultado disso aí a gente já sabe qual é que foi, né? O Nick Woodman ficou putaço lá e começou a trabalhar no seu próprio drone, que foi lançado alguns anos depois e batizado com o nome apropriado de Karma, né, já que foi um absoluto fracasso e quase levou a GoPro à falência. Enquanto que a DJI começou a trabalhar nas suas próprias câmeras e a partir de 2013 passou a equipar as novas versões do Phantom com câmeras próprias. Em novembro de 2013, a DJI apresentou o Phantom 2 Vision e em abril de 2014 foi a vez do Phantom 2 Vision Plus, primeiro modelo da empresa que já vinha equipado com gimbal de estabilização. Por via das dúvidas, no entanto, em março de 2014 ela lançou o gimbal Zenmuse H3 3D, destinado ao modelo Phantom 2 e compatível, adivinha com qual câmera? Exatamente, com a GoPro. Se dá para ganhar pelos dois lados, né? Por que não?
Se o lançamento do Phantom provou que o mercado de drones de consumo era um caminho sem volta, o Phantom 2 Vision mostrou para a DJI que talvez o seu propósito, no final das contas, não fossem pura e simplesmente os drones, e sim a captação de imagens. A partir daí, nenhum outro drone de consumo da empresa saiu da prancheta sem uma câmera instalada e estabilizada, e para os heavy users que utilizavam câmeras e equipamentos maiores, ela passou a oferecer novas opções de grande porte, como o S900 e o S1000, além, é claro, do disruptivo Inspire One, tudo isso em 2014. Poucos produtos, no entanto, causaram tanta repercussão e representaram um ganho tão grande em relação à geração anterior, quanto aquele que seria lançado no ano seguinte, com direito a eventos simultâneos em Nova York, Londres e Munique. O Phantom 3 representou um grande avanço no segmento de drones de consumo. Junto com ele, a DJI apresentou o DJI Go, um aplicativo que funcionava como um painel de instrumentos para o drone e pela primeira vez era possível pilotar o drone sem precisar ler o manual e nem decorar códigozinho de luz. Estava tudo ali fácil de usar e entender. Além disso, ele vinha com um novo sistema de controle e transmissão de vídeo integrado chamado Lightbridge, que permitia ao piloto acompanhar em tempo real tudo que a câmera captava e ainda oferecia um alcance de até 5 km. A partir daí, diversos lançamentos se sucederam e serviram tanto para aprimorar recursos quanto para tornar os drones cada vez menores e mais leves. Em maio de 2017 lançou o simpático Spark, seu primeiro drone portátil, que oferecia uma qualidade de imagem nunca vista em um drone tão pequeno, e apesar de não ser dobrável, ele era bem menor que o Phantom 4, lançado no mesmo ano e que a propósito, sepultou a linha Phantom, que acabou sendo silenciosamente substituída pelo Mavic 2 em 2018. E isso, aliás, pessoal, provocou a fúria de milhares de fãs incondicionais do Phantom que até hoje dizem que o Mavic nunca foi um drone à altura dele, e muitos deles inclusive ainda esperam pacientemente o anúncio do Phantom 5. Mas, apesar do foco nas câmeras, a partir de 2015 a DJI passou a perceber o crescimento do uso de drones em outras áreas, como o agronegócio, a indústria, as inspeções e também geotecnologias. Aí, para não ficar de fora dessa festinha aí, ela passou também a oferecer drones especializados, como o Matrice 100, o Agras MG1, ambos lançados em 2015, o Matrice 600 em 2016, o Matrice 200 em 2017, o Mavic 2 Enterprise em 2018, o P4 Multispectral em 2019, o Agras T20 em 2020 e o drone mais legal de todos os tempos do segmento Enterprise da DJI, o Matrice M30 em 2022. Isso só para citar alguns, e como se isso já não fosse muita coisa, a DJI também decidiu ampliar sua gama de produtos de audiovisual, não necessariamente relacionados a drones. Até 2015, tudo que a DJI colocava no mercado ou era um drone ou era para ser usado com um drone. Mas em abril daquele ano ela lançou o Ronin M, um gimbal de câmera para ser usado por uma pessoa e não por um drone. Em outubro do mesmo ano apresentou o Osmo, a primeira câmera de mão portátil com um gimbal incorporado e que usava o celular como tela. E ele foi tão bem sucedido que convenceu a DJI a aumentar suas apostas aí nesse segmento. Se seguiram a ele o Osmo Pro e o Osmo RAW com sensores de 4/3 de polegadas e lentes intercambiáveis, o Ronin 2, Osmo Mobile, Ronin S, Osmo Pocket, Osmo Action, Action 2 e por aí vai. A linha de produtos de audiovisual da DJI, na verdade, ela é bem extensa e inclui desde microfones e câmeras ultra sofisticadas até controladores de câmera super precisos, e eu acho que daria para fazer um vídeo só sobre isso. E inclusive um dos lançamentos mais controversos da empresa vieram para atender justamente um dos mais novos segmentos do audiovisual, os drones FPV. Apesar de não parecer, a relação da DJI com o FPV é longa. Eu fiz uma série de 2 vídeos com a história completa do FPV digital que explica muito bem isso. Eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo na descrição, mas desde o lançamento do Oculus Sync Air e do DJI Goggles Racing Edition em 2017, ela já oferece solução para FPV digital, enquanto que as concorrentes só passaram a oferecer alternativas aí mais recentemente. Além disso, ela também já ofereceu sistemas de motores e ESCs para drones de corrida por um tempo sem muito sucesso, mas muitos acreditam que
que ela entrou nesse mercado só em 2019, quando lançou o DJI Digital FPV, que incluía um óculos, um controle e uma Air Unit. E pessoal, é até meio difícil de dizer se a DJI resolveu investir nesse segmento porque o FPV caiu na graça dos videomakers, ou se os videomakers aqui passaram a olhar por FPV por causa do DJI Digital FPV. Inclusive, queria ouvir a opinião de vocês a respeito disso, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. Tudo que eu sei é que a partir daí, o mercado FPV começou a crescer cada vez mais, e em 2021 a gente acompanhou a chegada do mais controverso de todos os drones da DJI, o DJI FPV. Mas por que controverso? Bom, pessoal, primeiro, porque drone FPV, ao contrário de drones tradicionais, são naturalmente mais propensos a acidentes e, por esse motivo, eles utilizam peças facilmente substituíveis e relativamente baratas. E o DJI FPV não era nada disso. Era um drone tudo em um que, em caso de acidente, tinha que ser mandado para assistência técnica e ia custar os olhos da cara para arrumar. Segundo, que a DJI tentou fazer um drone capaz de voar tanto como um Mavic, quanto como um drone FPV ao clicar de um botão. E assim, pessoal, sendo justo, em muitos aspectos ela até conseguiu inovar bastante, mas a percepção final, sobretudo dos profissionais da área, foi de que ele não era capaz nem de fazer imagens convencionais tão bem quanto o Mavic e nem de fazer filmagens FPV tão bem quanto um drone FPV montado com uma GoProzinha em cima. Então, para muita gente ele simplesmente não fazia sentido, simples assim. Apesar disso, né, pessoal, a gente espera que a DJI tenha aprendido ali com os erros dela, porque na ocasião da publicação desse vídeo aqui, é iminente o lançamento do segundo drone FPV da DJI, o Avata, que vai ser lançado como alternativa da empresa na categoria do Cine-UPS, e sobre o qual a gente já falou aqui um pouquinho no último vídeo. Mas nenhuma grande história preenchida só com louros e vitórias, né, pessoal? Então é claro que a DJI também enfrentou algumas dificuldades durante a sua trajetória. Em 2019, a DJI sofreu um dos maiores golpes ao descobrir uma fraude interna envolvendo mais de 100 funcionários que resultaram num prejuízo gigantesco. Basicamente, esses funcionários compravam componentes para a montagem dos drones com um precinho superfaturado em cerca de 20%, e aí, né, embolsavam a diferença. Estima-se que o prejuízo tenha chegado à casa de 150 milhões de dólares. No final de 2020, os Estados Unidos incluíram a DJI na sua lista negra, o que impediu ela de ter relações comerciais com empresas americanas e também de vender drones para órgãos públicos norte-americanos. A alegação é de que a DJI teria praticado abusos contra direitos humanos e que seus drones poderiam servir como sistema de vigilância e espionagem. Mas, né, pessoal, muitos diriam que essa medida aí tem um objetivo claramente protecionista, com o intuito de favorecer fabricantes de drones norte-americanas, como por exemplo a Skydio. Já em 2021, a DJI viu seu market share global cair absurdamente de cerca de 76% para 54%. Um dos motivos é o fato de que, num mercado tão lucrativo, né, é natural que cada vez mais concorrentes entrem na disputa por uma fatiazinha do bolo. E também é claro, né, que esses concorrentes estão aprendendo a fazer drones cada vez melhores e com custo-benefício cada vez mais atraente. Outro motivo, no entanto, pode ser justamente um embargo norte-americano que dificultou um pouco a vida da DJI, sendo que a Autel Robotics foi a maior beneficiada com esse movimento. E curiosamente, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a Autel Robotics não é uma empresa norte-americana e sim chinesa, já que é uma subsidiária da Autel, cuja sede inclusive fica lá na mesma cidade da DJI. E para finalizar essa lista, que muito provavelmente é maior do que isso, a DJI viu ali com tristeza, muito provavelmente, os seus drones ganharem um papel extremamente importante no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, onde têm sido utilizados não só para observação, mas também para ataques com granadas e coquetéis Molotov. Além do mais, foi acusada de favorecer a Rússia, dificultando o uso de seu sistema de detecção de drones Aeroscope por parte dos ucranianos. E aí, como resposta a esse assunto aí, a DJI negou essas acusações e em abril de 2022 também suspendeu a venda de todos os seus produtos para os dois países até que fosse concluído lá um estudo para entender, né, qual é que era o tamanho do problema. Apesar da queda da fatia da DJI no mercado global, dá para dizer ainda que a situação da DJI é bem tranquila, visto que ela segue isolada na liderança, né, de qualquer forma, e isso aí é tipo assim, todos os segmentos de drones. Se a gente for falar só dos drones de consumo, como o Mavic e o Phantom, por exemplo, o negócio ainda beira o absurdo, né? Ela ainda possui 94% do mercado global, de modo que a concorrência ainda vai ter que ralar muito para, né, sequer ser notada por ela. Atualmente a DJI conta com cerca
cerca de 14 mil funcionários e, segundo o número de 2018, fatura mais de 2 bilhões de dólares anuais e tem um valor de mercado acima dos 15 bilhões. Isso em 2018, né, pessoal? Imagina agora em 2022. Um estudo realizado em 2021 indicava que o mercado de drones seguiria em forte alta, praticamente dobrando até 2026. Quanto ao Brasil, ele é hoje o principal mercado de drones da América do Sul, com faturamento anual estimado em 373 milhões de dólares. E o país vai continuar sendo o maior da região, já que deve crescer cerca de 11,3% anualmente até 2026, uma taxa aí superior até de grandes mercados, como os Estados Unidos, que vão crescer cerca de 6,8% anuais, e a China com 9,7%. Num cenário como esses aí, é bem provável que tanto a DJI quanto as concorrentes dela continuem movendo suas peças de xadrez e lançando novos produtos sem maiores dificuldades, com a tendência óbvia, né, de que a diferença de market share da DJI para suas concorrentes, né, siga diminuindo. Só que, claro, né, isso aí depende exclusivamente das estratégias de cada uma delas e do que elas reservam para nós aí nos próximos anos. A gente, né, vai aguardar ansiosamente. Tá, beleza, gurizada? Esse aí foi o vídeo de hoje. De maneira nenhuma tem a intenção de esgotar o assunto. Claro que existem muitos fatos e muitos outros detalhezinhos que provavelmente ficaram de fora, mas eu acho que com esse vídeo aí já deu para trazer aí uma série de informações novas a respeito da DJI que provavelmente pouca gente conhecia. Se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, não esquece de conferir tua inscrição. Como vocês sabem, o YouTube ele é bom em recomendar para vocês vídeos de canais que vocês não estão inscritos, mas também ele é muito bom em desinscrever vocês de canais que vocês passam um tempinho ali sem assistir ou então sem interagir. Então dessa conferida aí, se estiver tudo ok, bota aí nos comentários que assistiu o vídeo até o final, porque eu quero saber quem é que é de fé. Tá, beleza, pessoal? É isso aí então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.